Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Que Boa Deus noite. poderosamente nos abençoe nessa noite. Infelizmente, acredito que a Wanda e o Camilo não vão estar conosco hoje devido um falecimento na família deles. Ela Que... disse que estava chegando, falou até já, até daqui a pouco. Então daqui a pouco eles estão aí, né? Até daqui a pouco. Então tá ótimo. Então vamos aguardar por eles. Bom, vamos aguardar não, né? Vamos continuar aqui. Eles chegando, a gente admite eles aqui no grupo, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos, todos cheios aí do poder de Deus, que poderosamente o nosso Deus nos abençoe nessa noite e que, mais uma vez, a gente possa desfrutar das bênçãos da palavra de Deus, tá bom? O tema de hoje é muito interessante, já tá aí na tela. A gente vai extrair um pouquinho de cada um sobre esse assunto, tá bom? Ok. Cristina, por favor, nos eleve a Deus em oração, pedindo as bênçãos de Deus para esse momento, para a mensagem, para cada um dos seus filhos que aqui está, aqueles que vão chegar. Por favor, vamos orar? Amém. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, graças te damos, meu Pai, por mais essa oportunidade, meu Pai, de estar aqui na tua presença, abrindo a tua palavra, que nós sabemos que é totalmente inspirada por ti. Amém. Meu Pai, nesse momento, queremos te pedir, meu Pai, as tuas bênçãos espirituais e celestiais para esse estudo, para quem vai ministrar, para quem vai ouvir, para quem vai estudar, para quem vai receber no lar, na sua casa, na sua família, meu Pai. Abençoa cada um aqui representado. Nos dá, meu Pai, a alegria de saber que o Senhor, meu Pai, tem planos, tem sonhos maravilhosos para cada um de nós, meu Pai. Que Isso. possamos sonhar os teus sonhos. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Só lembrando, na semana que vem, nós vamos fazer na quinta-feira a nossa série de estudos. Para alguns, ela é uma repetição, para outros, vai ser uma série nova, ok? Então, nós íamos fazer na quinta-feira e eu transferi ela para segunda-feira, para que outras pessoas que não podem na quinta possam participar na segunda. Então, que se você tem aí pessoas interessadas que gostaria de trazê-las para o grupo para a gente estudar juntos, ó, fique à vontade, tá bom? Segunda-feira que vem a gente já começa. Então a gente tem uma semana aí para convidar pessoas, para estar juntos, né? Enfim, tá bom? Bom, vamos lá. Gente, a dinâmica do perdão. Eu começo hoje fazendo uma pergunta bem, bem fácil e bem difícil para alguns. É fácil perdoar? Não, Não é, não, Claudinete. não. Sandra falou que é terrível. É. E é fácil de perdoar, Paulinho? Terrível, é difícil demais, mas tem que tentar, né? É. Olha só, eu não sei se vocês se lembram desse menino. Eu lembro. Lembra? É. Ives Yoshiaki Ota. Foi que o segurança do pai dele matou ele, esse? Exatamente. Veja Hum. só, esse menino nasceu em 1989 e em 1997 a vida dele foi assim ceifada de uma forma muito terrível, muito Macabro. macabra, grotesca demais, não é? Hum. Segurança do pai, aquele que levava, não é, a criança ir para a escola e tudo mais, simplesmente matou esse menino. E na escola, né, em casa, né, essa criança ela é descrita, né, foi descrita na época, como uma criança dócil. Você vê pela carinha dele aí, não é? Uma Hum. criança amorosa. E uma coisa que chamou atenção, era uma criança com 8 aninhos e que já tinha preocupações com os pais. Uhum. Os pais dele, Masataka Ota e a mãe Keiko Ota, eles agiram de uma forma, na época, que isso, quando aconteceu, eu falei assim, uau,
é um tapa na cara de muita gente que esse homem está dando. Esse homem, depois que houve o julgamento, o assassino foi preso, ele quis ir à prisão. Ele quis olhar nos olhos. Se você ver lá uma. Eu ia colocar no grupo, mas acabou eu passei o testemunho dele. É, ele foi na prisão e ele disse que ele queria olhar nos olhos do assassino do filho dele. Então, quando chega lá onde o rapaz está preso, na penitenciária, ele está no pátio. Ele diz que ele vai ter uma árvore, ele coloca a mão na árvore, se escora na árvore e ele diz: Senhor, Deus, por favor, é, me ajuda. Me ajuda a fazer aquilo que eu quero, mas ao mesmo tempo não quero. E ele entra na cela não, no lugar onde recebe ali as visitas e duas cadeiras. E ele agora frente a frente com o assassino do filho dele. Ele pedia a Deus: Senhor, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar porque isso está machucando demais a mim, está machucando a minha família. Eu estou colocando em risco a minha família. Mas quando ele entra e ele olha o assassino do filho dele, ele diz que ele sentiu assim um ódio muito grande no coração, mas ao mesmo tempo ele pensa: não, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para outra coisa. E ele, conversando com o agressor do seu filho, ele disse: olha, eu te perdoo, eu te perdoo. E quando ele está para sair da cela, ali da visita, ele vira pro assassino e diz assim: você tem uma filhinha de 5 aninhos. E quando ele fala isso, o rapaz, ele meio que arregala os olhos, tipo assim, eu vou. Ele vai descontar na minha filha. Aí o Ota diz para aquele rapaz o seguinte: olha, eu quero que a tua filha cresça. Eu quero que ela se forme, eu quero que ela se case, eu quero que ela seja uma pessoa de bem. Eu quero que ela tenha um futuro, o futuro que você não permitiu que o meu filho tivesse. E quando ele fala isso para aquele rapaz, as lágrimas começam a rolar pela face e aquele rapaz ele demonstra ali arrependimento pelo que fez, mas mesmo assim ele estava sendo condenado a cerca de 45 anos de prisão. Em 2021, esse homem morre de um câncer, aos 63 anos. Aos 63 anos. É, ele fala do seu filhinho, do Ives. Lógico, ele tem um conceito diferente do que a palavra de Deus traz para a gente sobre a morte, mas ele diz assim: eu quero que o meu filho esteja feliz com a minha decisão. E o repórter perguntou na entrevista, perguntou a esse homem o seguinte: mas o senhor perdoou realmente? Sim, eu perdoei. Lógico, eu não esqueci o que aconteceu com meu filho, mas eu perdoei. Eu perdoei porque a mágoa que nós carregamos dentro do coração, ela não mata a outra pessoa, ela mata a gente. Então, quando eu vi esse homem dando esse testemunho, eu fiquei pensando: meu Deus, se acontecesse comigo, como eu reagiria? Agora, imagina que acontecesse com você. Como você reagiria? Você teria essa atitude de perdão? O meu filho costuma dizer assim: pai, somente estando na hora e na situação para saber. Verdade. Não é? Somente estando na hora e na situação para saber. Mas eu admirei muito a atitude desse homem. Agora, eu pergunto para você: o título do nosso bate-papo hoje, da nossa mensagem, é A Dinâmica do Perdão. Como é que funciona aí na mente de vocês a dinâmica do perdão? Vamos lá. Letícia, como é que funciona aí na tua mente
a dinâmica do perdão. A gente falou há pouco que é difícil perdoar, mas como seria isso? Isso que esse homem passou, como que isso aí se processa? É, não sei, não sei, porque não é fácil, Realmente. não é Por muito fácil. que a gente não quer perdoar, imagina uma coisa dessa, né? Teve uma mãe reunia numa revista, há uns anos atrás, 87 por aí, não, um pouco, 89, saiu numa revista uma mãe pedindo para ir na prisão para conhecer o assassino do filho dela. Ela não sabia quem era. E aí os policiais, né, ficaram receosos, revistaram a mulher e ela tinha na mão somente uma Bíblia. E permitiram, ali, acompanhado de uma policial, permitiram que ela fosse ter um encontro com o assassino do filho dela. Ele havia sido morto a tiros e ela chega diante daquele rapaz e ela começa a falar do amor de Deus para ele. E ele, a princípio, ele fica assustado, mas tem um momento que ele rompe o silêncio dele e ele pergunta para ela: Eu não entendo. Eu matei o seu filho, eu tirei a vida do seu filho. E a senhora está aqui falando para mim do amor de Deus? Sim, sim, eu estou. Mas por que a senhora está fazendo isso? Porque eu quero que naquele dia, quando Jesus voltar, ele conheça a pessoa que tirou a vida dele, com quem ele vai conviver por toda a eternidade. Gente, Sandra, só um instantinho, gente. Responde para Mariana aí, que o estudo já começou, mas acho que não chegou para ela lá. É, então ela diz para ele: Olha, eu quero que o meu filho, na volta de Jesus, conheça aquele que aqui tirou a vida dele e com quem ele vai viver por toda a eternidade. Sabe o que que aquela mulher fez? Aquela Bíblia que ela levava nas mãos era a Bíblia do filho dela. E ela levou para ele como um presente. E ela se ofereceu toda semana ir na prisão e estudar a Bíblia com ele. Não, porque aqui na tua palavra, Luiz, tu não botou o link. Tá só não conhecendo o link. Ô, gente, então põe aí para mim, por favor, Sandra. Então, gente, veja bem, são dois casos, o do Ota e dessa mãe. São dois casos críticos. E eu fico sempre quando eu penso nessa dinâmica do perdão, eu penso o seguinte: a gente se ofende por coisas tão pequenas, a gente Exatamente. vira a cara para o outro por coisas tão pequenas, Uhum. a gente deixa de falar por coisas tão insignificantes, não é verdade? Então, vamos lá. Para a gente entender melhor como funciona essa dinâmica do perdão, a gente precisa ter esse texto aí, que é da oração do Pai Nosso, tá? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uhum. Qual é o desafio dessa oração? Perdoar assim como perdoamos, né? Ou seja, se a gente está falando que para perdoar nós assim como nós perdoamos, se a gente não perdoar, a gente também não é perdoado. Exatamente isso. Esse assim como, ele faz toda a diferença, Uhum. né, nesse trechinho da oração. Uhum. Perdoa assim Observar. como. O que eu estou dizendo para Deus? Eu estou dizendo para Deus assim: Senhor, Eu, oi, eu diga, costumo dizer que essa é a oração mais perigosa da Bíblia, porque ela, ao mesmo tempo que pode ser, surgir muitos efeitos para nós, ao mesmo tempo ela pode nos condenar, né? sim, Você para para verdade. pensar É assim. pura verdade. De um outro modo, a gente tem um texto aqui, que a gente vai ler mais depois, que Jesus diz assim: ó, se vocês não perdoarem os pecados uns aos outros, vocês também não vão ser perdoados. Imagina, Letícia, por um instante, Paulinho, Helena aí. Vamos dizer que eu e a Letícia,
a gente se ofenda aqui, mas nós dois queremos o céu. Maria, não? Ainda não. Nós dois queremos o céu. Entrou. Oi, Mariana. Seja bem-vinda. Mariana, desculpa, eu botei somente em um grupo. Perdão. Que bom que você chegou. Então, Mariana, a gente está falando sobre a dinâmica do perdão. Depois você pega aí o que vai estar gravado e pega esses minutinhos antes aí, tá bom? Para a gente não ter que repeti-lo agora. É, veja bem, gente, é, imagina que eu e a Letícia, a gente se ofenda, a gente fica de bico, a gente não se fale mais e a gente quer o céu e Jesus volte. E vamos que nós dois vamos para o céu. Bicudos. Bicudos um com o outro. Já imaginou se a nossa casinha lá na Nova Terra, se a Letícia foi sorteada com o número 66 e eu com o número 67? Discorda, frente a frente. O problema é que começou aqui na Terra, vai para a Nova Terra? Não vai. Não vai. Pode, né? Vai, não vai. Então, nessa dinâmica do perdão, veja, a gente não pode, em hipótese alguma, deixar que a mágoa, que a ira, enfim, coisas dessa natureza, fiquem em nossos corações. Por quê? Você sabe como vai ser o teu último dia? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Veja, hoje pela manhã eu saí, fui vender minha água, Paulinho foi para o restaurante, Claudinete foi lá para a indústria que ela trabalha, Cristina para o colégio, Mavi continua à toa em casa, porque está de férias. Mas quem garantiu para gente que a gente ia vencer o dia, que a gente ia estar aqui nessa noite? É. Paulinho falou ali que ele perdeu 3 amigos, 3 conhecidos, em um espaço muito curto de tempo. 3 dias. 3 dias, né, Paulinho? É, Essas pessoas aí, Paulinho, com certeza fizeram planos para a semana que vem, para outra, para daqui a um mês. com certeza. E simplesmente os planos foram o quê? Cortados. Então, gente, entenda uma coisa. Quando fala de perdão, perdão não é uma coisa que a gente pode deixar. Veja, tanto perdoar quanto pedir perdão não é algo que a gente pode deixar para amanhã. Porque a gente não sabe, não nos pertence o amanhã. Então é algo que a gente tem que tomar a decisão hoje. Eu quero contar uma história para vocês. Eu estava conversando com uma moça essa semana e ela falou assim: Poxa, a história desse camarada é bacana. Quem é? José? José. Imagina, José, quem ele era? Ele era o filho de Jacó, o filho da mulher amada, era aquele que se assentava do lado do pai e ouvia as histórias do pai, as histórias sobre Deus, as promessas de Deus. Os outros irmãos estavam nem aí para isso. Os outros irmãos eram até uns caloteiros. Por quê? Eles Eles tomavam conta do rebanho do pai e eles faziam uns negócios lá meio escusos, por debaixo do pano, e o pai não sabia, mas José sabia. E a Uhum. palavra de Deus diz que José chegava em casa, chegava para o pai e dizia: Olha, pai, os meus irmãos estão fazendo coisa errada. E os irmãos de José olhavam para José como um X9, um dedo duro. Né? Claudinete, Luiz Alberto está chegando. Tá chegando, ufa! Acho que ele conseguiu agora. Então, veja, o que acontece? Os irmãos de José olhavam para José como um X9. Uhum. José era aquele irmão dedo duro, podia ficar calado, mas não ficava. O que acontecia? Eles criaram uma versão a José tremenda. Uhum. E foi algo tão forte, mas tão forte, que eles disseram assim: vamos nos livrar do problema? Vamos. Cogitaram até matar, né? Oi? Eles cogitaram até matar ele. Exatamente, não é? Vamos nos livrar do problema?
E um dia, quando José. Opa, ele não chegou aqui. Não sei. Luiz Alberto? Eu admiti, mas ele não chegou. Bom, então, um dia, quando estava passando, eles estavam num determinado lugar, eles viram José vindo. E um pior, para piorar a situação, Jacó havia dado para José como presente uma túnica de toda listrada. E a túnica listrada, normalmente, eram pessoas de honra que usavam. Era o filho primogênito, ou então era um príncipe que usava. E aquilo mais ainda criou a aversão dos irmãos a José. Então, quando José se aproximou deles, eles, olha, estamos longe de casa, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Vamos nos livrar desse problema de uma vez por todas. Então, maquinaram matar José. Rubem, que era o irmão mais velho, chega e diz que não, 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 pelo amor de Deus, não façam isso. Então, na intenção de Rubem salvar José, não deixar que os irmãos o matassem, colocaram José numa cova e Rubem saiu para fazer alguma coisa. E quando Rubem volta, para a surpresa dele, José foi vendido por uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. Eles compravam tudo para vender no Egito. E compraram José. E José agora foi para o Egito. Bem, uma coisa terrível aconteceu na vida de José. E José tinha que tomar uma decisão. Então vejamos. O que José podia fazer? Estava indo embora da terra dos seus pais. Veja bem, primeira coisa, José podia remoer tudo o que estava acontecendo, permanecer magoado, alimentar no coração um sentimento de vingança contra os irmãos. Não poderia? Uhum. Poderia. Poderia, lógico. Ou ele poderia confiar sua vida nas mãos de Deus, aquele Deus que Jacó sempre falava para ele, que era o Deus de seus pais, era o Deus de Jacó, e permitir que esse Deus lhe conduzisse os acontecimentos futuros. O que vocês acham que José fez? Qual foi a decisão que ele tomou? Confiou em Deus. Confiou em Deus. Deus. Agora, Eu acredito que no momento que ele foi preso, logo no início, assim, acho que a mágoa dele e o ressentimento era bem grande. Não acredito que uma pessoa encarasse com naturalidade, não. Por mais cristão que ele pudesse ser. E ele era bem novo ainda, né? ele tinha 17 anos. Era um Olha só, adolescente. 17 anos. 17 Ainda anos. passou pela prisão lá, enfim, ainda foi, né? Poderia ter remoído isso há um tempinho ainda. Sandra diz aqui que possivelmente sim, né? Humanamente, eu também acredito. É, exatamente. Porque Ele era de carne e osso, né? Exato, eu deveria estar livre disso. exato. Eu imagino José chorando, ele passando, os ismaelitas indo em direção ao Egito, e ele olhando as montanhas aonde o pai dele estava, né? Onde era a casa dele, e ele não saber se voltaria para lá novamente. Então, olha, na mente de José, muita coisa se passou. Mas quando você vai no capítulo 39 do livro de Gênesis, depois vocês leiam com calma o capítulo 39. E eu fico assim, maravilhado de ler algumas passagens ali. Se você olhar o capítulo 39, versículo 2 e 3, você vai encontrar assim: o Senhor era com José. Uhum. Aí você vai no verso 5. José, quando foi para o Egito, ele foi para a casa do comandante da guarda do Egito, Potifar. E no verso 5 lá vem dizendo: o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. É, uhum. No verso 21, agora José, por causa da mulher lá de Potifar, uma mentira que ela pregou, né, contou, José foi para a prisão. Uhum. Puxa vida, eu era mordomo lá, agora eu estou na prisão. Mas o verso 21 diz assim, que lá na prisão o Senhor era com José. Uhum. Não é?
O verso 23 continua dizendo: diz que o Senhor era com ele e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui que talvez você, lendo o relato bíblico, você não vai prestar tanta atenção nisso. Você acha que Potifar acreditou na sua esposa? É, porque senão ele não teria mandado prendê-lo. Ah, mas olha só. Queridos, é, eu, eu digo para você que José, pelo que o homem colocou tudo na casa dele, nas mãos de José, para que José fosse o mordomo, e eu tenho minhas dúvidas se ele acreditou nela. Eu acredito que aquele homem buscava informações também de José lá na prisão. E o carcereiro poderia dizer: olha, tudo que José coloca a mão prospera. Uhum. Passaram-se 13 anos e José estava com 30 anos. Meu Deus. E por alguma coisa que aconteceu lá na prisão, José foi até a presença de Faraó. E Esse José, falso. de um momento para o outro, ele se tornou o homem mais poderoso, o segundo homem mais poderoso do Egito. Faraó disse para ele: ó, somente no trono eu serei mais que você. Quando José estava com cerca de 40 anos, ele observa 10 homens que foram lá comprar mantimentos. E ele reconhece naqueles 10 homens quem? O seu irmão, os seus irmãos. Aqueles mesmos irmãos Vender, Venderam ele. que venderam, vender. que traiu ele, queria matá-lo ali, quantos anos Porque antes? ele estava passando uma escassez de alimento, não é isso? O Egito, o único que Isso, tinha, porque já tinha exatamente. Sete progredido. anos de fome. Exato. Isso, Já tinha tido os 7 anos de fartura, né? Que o Egito isso. plantou, e agora os 7 anos de fome. E quando ele olha os irmãos, uau, é agora, seus miseráveis. Agora, foi isso que passou na mente do coração de José? Não. Não, Eu sei que José, eu sei que José armou um plano para que o irmão mais novo fosse e depois o pai e a família também fosse para o Egito, mas teve um momento que José ele não se conteve. Por quê? Porque eles não reconheceram José, mas José sim os reconheceu. E eles falavam lá na língua deles, no hebraico, e José, numa outra sala, ele ouvia tudo quanto os irmãos falavam. E os irmãos estavam praticamente presos no Egito. Então, o que acontece? Acontece que eles estão dizendo assim: ah, isso tudo está nos acontecendo por causa do sangue do nosso irmão, por causa do que nós fizemos há tantos anos atrás. Deus está nos punindo. E quando José ele ouve isso, José se derrama em lágrimas. A palavra de Deus ela vem dizendo que José chorou tanto que o choro dele foi ouvido longe. E ele não se contém, ele vai aos irmãos e diz: olha, eu sou José, eu sou José. O que vocês fizeram foi errado? Foi. Mas Deus tomou o erro de vocês e transformou em bênção. Porque se eu não tivesse vindo para o Egito, a nossa família não se salvaria. Olha que maturidade de José, E né? humilde E também. humildade. Mas eu posso dizer uma coisa para você? José, ele era uma escultura de Deus. Deus havia moldado o caráter de José. Aqueles 13 anos que José passou na prisão, na casa de Potifar, como escravo, aquilo ali fez com que ele deixasse de ser o filho mimado do papai, não é? Para que ele amadurecesse e se tornasse o segundo homem mais poderoso do Egito. Meus queridos, então vejamos. Quando a gente vê a história de José, surge para a gente, é, surge para gente uma pergunta.
não é? Por que perdoar é tão difícil? Querem ver uma coisa? Esse grupo aqui, ó, é o Barna Group, é uma instituição americana e ela fez uma pesquisa, fez uma. Eu não lembro o ano, eu já tem algum tempo que eu vi essa pesquisa, não lembro o ano. A pesquisa, eles foi em torno de perdão e misericórdia, né? Então, eles divulgaram os resultados, né, dessa pesquisa Perdão e Misericórdia, que mostrou algo impressionante, né? Pegaram aí um grupo de cristãos, pessoas que se diziam cristãs, e fizeram algumas perguntas. E quando eles alinharam aí todas as respostas, viram os resultados de todas as respostas, olha que conclusão chegaram. Veja bem, um quarto dos cristãos, daqueles entrevistados, ou seja, 25% de cristãos praticantes, diz que há uma pessoa que eles não conseguem perdoar. Então, vamos colocar assim, Paulinho, 1.000 pessoas, ok? 1.000 pessoas foram entrevistadas. Então, eles estão dizendo aqui que 250 pessoas, cristãos praticantes, eles dizem que há na vida deles uma pessoa que eles não conseguem perdoar. Veja, segunda, quase metade dos cristãos praticantes diz que a misericórdia não influencia seus pensamentos ou ações, ou eles não pensaram a respeito disso. Ok? Um terceiro resultado: um em cada 5 cristãos, ou seja, 20% dos cristãos praticantes, se esforça para receber perdão por algo que fez. Ok? Olha, observa, no item primeiro, ali que está em vermelho, 25% dos cristãos não conseguem perdoar. No item marrom, que é o terceiro, 20% dos cristãos praticantes, eles se esforçam, buscam receber perdão da pessoa ou de quem eles ofenderam. E o quarto grupo diz assim, olha, os cristãos ainda não lidam bem com o fato de certas pessoas merecerem compaixão ou perdão. O comportamento dos cristãos é similar ao de não cristãos, quando se trata de incorporar atitudes e ações misericordiosas ou de misericórdia. Eu pergunto a você, isso, esse, isso que é um relatório, isso deveria ser realidade no meio cristão? O que vocês Não, acham? se o cara é cristão, tinha que perdoar totalmente, né? Não é? Também, Ué. também penso assim, eu penso. É Mas meio a gente perdão. continua sendo de carne e osso e continua sendo falho. Sim, é verdade, é verdade. Mas se lembra lá da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus colocou aquilo lá como um alvo a ser alcançado. Entendeu? É um alvo, é um desafio. Não é? Você quer o céu, você quer ser perdoado? Perdoa. Você quer que Deus use de misericórdia com você? Use de misericórdia com a outra pessoa também? É fácil? Não. Para Deus só. Não. Para nós que carregamos aí a semente do pecado dentro de nós, não é fácil. A primeira semente do pecado que Satanás colocou no coração humano foi um negocinho chamado orgulho. Orgulho. E eu vou dizer para você que o orgulho ele é tão terrível que a pessoa que é orgulhosa e quer a salvação, ela tem que clamar a Deus para que Deus mude a sua vida, mude seu caráter. Porque quando você vê ali a lista dos que perderão a vida eterna, está contido nessa lista também aqueles que são orgulhosos. O que é o orgulhoso? É aquele que não dá o braço a torcer, certo?
É o que não dá o braço a torcer. É o que se acha superior, melhor ao outro e tudo mais. Essa passagem aqui que nós vamos ler, ela, ela diz muito para nós. Olha só. Quem gostaria de ler para a gente? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, sopou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, lhes retiverdes, não retidos. Então, veja bem, o texto, tem uma parte desse texto que ele diz assim, olha, Jesus sopra sobre eles e diz para eles que recebam o Espírito Santo. Se perdoar os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Bem, vamos lá. Pensa um pouquinho naquele grupo de 12 homens que Jesus tinha como discípulos, que iriam ficar no lugar dele quando ele fosse para o céu. Você acha que aquele grupo estava perdoado, ou perdoar não? Você acha que aquele grupo estava preparado para assumir o lugar de Jesus quando Jesus subisse ao céu? Acho que não. Hum. Eles eram orgulhosos? Sim. Sim, brigãos. Bem brigão, né? Eram rudes? Sim. Eram presunçosos? Também. Olha, se você ver, eles tinham ciúmes, eles tinham rixas uns com os outros, mas a gente encontra nesse texto algo que fez toda a diferença na vida deles. O texto diz que Jesus soprou sobre o seu espírito e soprou sobre eles o seu espírito, né, o Espírito Santo, e foi para o céu, voltou para o céu. Quando você vai no livro de Atos, no capítulo 1, você encontra algo ali fascinante. Abra sua Bíblia. Está com ela aí? Abre aí. Atos capítulo 1. É no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos capítulo 1. Qual versículo? Vamos lá. Mariana, já achou? Sim, já achei. Sim? Maravilha. Mariana, tu tá fera, hein? Deixa eu só pegar aqui. Aham. Vamos pegar do verso. Só um segundinho, por favor. Se nós pegarmos no versículo 12 até o versículo 14, a gente vai ler assim. Capítulo 1 de Atos, verso 12 ao 14. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Monte das Oliveiras, ou Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se haviam reunido Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes, olha só, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mas quantos eram? Versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Ok. Quantas pessoas se reuniram? 120. 120. Ali estavam os discípulos, ali estava a mãe de Jesus, estavam aquelas mulheres que auxiliavam Jesus
vamos dizer assim, financiaram o ministério de Jesus, que eram mulheres de posse, né, de condição boa. Eles se reuniram e eles começaram a um confessar para o outro o seu pecado. Letícia, poxa, Letícia, me perdoa, Letícia. Eu senti inveja de você quando você estava lá com Jesus. E um foi. A Letícia chegou para a Claudinete, poxa, Claudinete, olha, a mesma coisa. Eu ficava aqui irritada quando você estava no grupo, que você se achava tal. E hoje eu vejo que não era nada assim. E a Claudinete foi para outro, e daqui a pouco o grupo todo, eles estavam ali abraçados, orando uns pelos outros, e aquela porção do Espírito Santo que Jesus soprou sobre eles, agora, em 10 dias, fez uma obra tremenda. E quando você vai no capítulo 2 de Atos, todos foram cheios do Espírito Santo. Acabou aquelas picuinhas que tinham entre eles, tudo acabou. Por quê? Porque todos foram cheios do Espírito Santo. Tá? Sabe, gente, a gente. Essa questão de perdoar, ela é algo tremendo. Aonde que as pessoas são mais ofendidas? Em casa, né? E aí, o que vocês acham? Ela falou em casa. O que vocês acham? Com certeza, com os mais próximos. Com certeza. Sempre, Letícia? Sempre. Não é? Sim. Sempre aquelas pessoas que estão mais próximas de nós são aquelas que ofendem e são ofendidas. Isso pode ser em casa, no trabalho, né? Porque você sempre tem um colega de trabalho mais próximo, uns amigos. Mas pronto. Mas sabe, Letícia, eu concordo contigo, mas ninguém é tão próximo quanto os de casa. Sim. Muita coisa que você fala em casa, você não fala com um amigo, você não fala com um colega de trabalho, não O é? de casa dói muito. Não é? Sempre que a gente tem Santa Ceia na igreja, eu vejo esposos e esposas participando juntos. O, o esposo lavando os pés da esposa, a esposa lavando os pés do esposo e ambos participando juntos. E eu fico pensando que é verdade. Ali está ali está a pessoa, né? Ou as pessoas que mais precisam perdoar e ser perdoadas, né? Bom, um outro detalhe que a gente pode observar também é o seguinte: na questão do perdão, na questão do perdão, qual é a porcentagem de culpa minha? Qual é a porcentagem de culpa do outro? Será que alguém está 100% errado ou 100% certo na questão do perdão? Ou na questão do erro? 100% acho que não. Todo mundo tem a sua parcela Parcela de culpa. Exatamente por cada um ter a sua parcela de culpa, que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele coloca esse texto aí. Que diz? Quem gostaria de ler? Portai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Perdoai É vós. o mesmo conceito lá de trás de Jesus, é o mesmo conceito de Paulo. Primeiro, Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros. Gente, Sandra me suporta há quase 40 anos. de... Verdade. E eu a ela. Verdade. E olha, a gente, nesse suportar um ao outro, eu digo para você uma coisa. Eu já ofendi, já fui ofendido, de repente eu bem mais, né, por meu temperamento. É, mas o texto ele diz: se alguém tem motivo contra outro, perdoe.
Assim como você foi perdoado por Cristo, perdoem também, Uhum. né? Pedro perguntou, foi Pedro que perguntou até quando meu irmão deve pecar contra mim e eu perdoar 7? É, Não, tem isso aí. Antes da gente é. chegar nisso aí, Claudinete, eu tenho esse texto aqui. Antes de chegar nisso, nesse texto, Ah, tá. eu Ah, gostaria de perguntar a você isso aqui. Que flor é essa? rosas? Rosas? São lindas, não são? Uhum. Mas debaixo de toda essa beleza, o que que ela tem? Espinho. Cheio Um de monte espinho. de espinhos. E muito. Bem, para você não ser espetado pela rosa, o que que você faz? Ou pelos espinhos, o que que você faz? Então, Pega com cuidado, né? Você tem que ter um cuidado, uma atenção. Não é mais fácil arrancar os espinhos? Já existe, né? As sem espinhos, né? Sim, sim, eu tinha dela no outro sítio nosso, né? Sim. Essa aí era boa, a gente podia lidar numa boa. Mas veja, esse cuidado, Letícia, que você falou aí da gente ter com a rosa, essa cautela, porque você querendo ou não, você vai colher rosa, você vai limpar, é natural você se espetar. Então, veja, o lar é um jardim, não tem só margaridas. Margaridas sem espinhos? Não. Não. Não tem 11 horas somente. Cravos, lírios? Não. Quase todo jardim que eu conheço tem rosas. E todo mundo que lida com rosas se espeta. Está lá com a agulha tirando, ou com a pinça tirando espinho da mão. Bom, sabe, a família é um jardim. A igreja é um jardim. E todos nós temos os nossos espinhos. Jesus, ele soprou sobre os discípulos, no verso que nós vimos lá de João capítulo 20, Jesus soprou sobre os discípulos o que? O seu espírito. Então, para a gente lidar com uma roseira cheia de espinhos, o que que nós precisamos? De cautela, de luvas. 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 Eu coloquei aqui, eu não sei nem se o Espírito Santo dá luva para a gente, mas eu coloquei aqui luvas do Espírito Santo para lidar uns com os outros, né? Luvas do Espírito Santo. Somente assim a gente vai conseguir lidar um com o outro e não levar em conta, não levar, vamos dizer, para o travesseiro as ofensas e tudo mais. Agora, isso aí. 70 vezes 7. Deixa eu contar uma história para vocês do 70 vezes 7. Ah, os líderes religiosos lá no tempo de Jesus, eles diziam assim: Mariana, se tu pisar na bola comigo, Mariana, 3 vezes eu te perdoo, tá? Daí para lá, ó, tá cortado o relacionamento. Aí Pedro, Letícia, o Eleneir, Pedro chega para Jesus e coloca o número de quanto? 7. 7. Pedro pensou, pô, vou ganhar uma moral aí com o mestre, né? Eu vou dobrar e ainda vou colocar mais um. Ué. Né? Pedro queria ser o tal ali. E chega para Jesus, Senhor, se a Mariana pecar contra mim, eu devo perdoá-la 7 vezes? Aí Jesus fala para ele assim, Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Agora eu pergunto para você, quem é bom de conta aí? 70 vezes 7 dá quanto? Sou péssima de conta. 490, né? 490. Gente, uma pessoa consegue errar com a outra no mesmo erro 490 vezes? Acho que não. Gente, olha, é muita coisa para um erro só. Uhum. Mas quando Jesus coloca 70 vezes 7, não é que Jesus está numerando a quantidade de vezes
que devemos perdoar. Não, não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele disse que é infinitamente. Exatamente. Sara falou aqui que os 490 dessa multiplicação aqui quer dizer infinitamente. Você já imaginou se Deus ele numerasse quantas vezes nós pudéssemos pecar e ser perdoados? Uhum. Ah, tá bom, Marcos. Nós já tínhamos passado dos 490. Fácil. Verdade. Olha, fácil, né, Letícia? Eu acho que a gente já estaria sentindo assim o crepitar das chamas. Né? Fácil. Aí sim, Letícia, aí eu ia poder dizer assim: não tem jeito para mim, não, estou perdido. Uhum. Mas como Jesus ele coloca essa, essa, eu não sei nem se tem essa palavra, infinitude de perdão, que nós também devemos, da mesma forma, ser infinitos em perdoar. Porque Deus é conosco, Deus é contigo. Se você pudesse enumerar, eu vou usar as palavras da Letícia que ela falou para mim esses dias. Besteiras que a gente fez na nossa vida, ô, gente, eu acho que faltaria caderno na terra para a gente colocar todas as nossas besteiras lá. Se a gente pudesse lembrar. Bom, você vai a Miqueias, capítulo 7. Deus ele diz assim: eu pego as tuas iniquidades, os teus pecados e lanço sobre as Aham. profundezas do mar. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas é rapidinho. Um senhor, toda a literatura que ele pegava, científica ou não científica, ele começava a folhear e de repente aquele homem, ele, glória a Deus. E tinha um rapaz que era ateu, que sempre observava aquele homem dizendo glória a Deus para tudo. E um dia, aquele rapaz pegou uma revista, leu toda ela, não viu nada de Deus na revista, era uma revista científica, e levou para ele. Ô, seu fulano, dá uma olhada nessa revista aqui e vê se tem alguma coisa interessante. E ele estava trabalhando, de vez em quando dava uma olhada para o velhinho, e o velhinho estava lá lendo a revista. Num dado momento, o velhinho se levanta do banco que estava sentado, dá um salto e dá um glória a Deus daquele bem poderoso. E o rapaz deixa o que está fazendo e vai lá. O que foi? Você achou alguma coisa interessante? Eu estava vendo aqui que tem uma, uma parte do mar, do oceano, que tem aí não sei quantos quilômetros de profundidade, 15 quilômetros de profundidade. Ué, mas tá, e o que quer dizer isso? Não, é que a Bíblia ela tem um verso que diz que Deus pega os meus pecados e lança nas profundezas do mar. Então eu estava imaginando aqui Deus pegando os meus pecados e lançando nesse lugar aqui. Imagina, aí ele falando para o rapaz, imagina 15 quilômetros de água sobre os meus pecados. Ninguém lá. Então ele, glória a Deus. Sabe, é assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. E isso aí é bacana demais. Então, Jesus ele não perdoa você, a mim, 70 vezes 7. Ele é infinito em perdoar, certo? Então, meus queridos, s- volto à pergunta lá atrás. Perdoar é fácil? Não. Nós fizemos uma outra pergunta aqui pelo meio, né? É, por que perdoar é tão difícil? É difícil por conta da nossa natureza. Agora vem essa pergunta aqui: por que perdoar é importante? O que vocês me dizem? Para ter a salvação. Por causa da salvação? Sim, e é um ponto, né, muito importante. Uhum. O que você. É, Oi, perdoar te liberta, né? te liberta? Mas não liberta o outro, não? Não, mas você, né? Você tá perdoando, você tira esse peso aí da... Ah, tá. Legal. Mariana, o que você diz?
Por que que perdoar é importante? Para convivência, né? Um ambiente melhor, entendeu? Eu tô precisando perdoar as pessoas aí. Muito comigo. Eu vou fazer uma pergunta cretina para vocês, tá? Ah, aqueles que são casados, imagina que o cônjuge de vocês, de repente, pisasse na bola. Você perdoaria? Eu não. Vamos lá. Diz o que é traição? Traição. Nem morta. Não Nossa, perdoa, não. nem morta. Olá, Marcos, você perdoaria, Marcos? Eu acho que perdoaria, sim. Olha, gente, entenda uma coisa. É. Ó, Só que é aquilo. Perdoaria, divorciaria. Tá? Tudo está perdoado, mas bem longe de mim. Tá perdoado, perdoei. Vou ficar sentindo raiva? Não. Mas longe. vocês lembram que nós falamos sobre Oséias há poucas semanas atrás? Deus fala para Oséias, vai lá, ó, pega uma mulher de prostituição, casa com ela, ela vai te trair. E não vai te trair uma vez, você vai buscar ela de volta, por fim você vai comprar ela, porque ela vai estar sendo vendida. E Oséias fez. Bom, agora vamos lá. Você poderia voltar essa pergunta para mim. E você, Luterval, você perdoaria? Eu pensei, só não perguntei. Entenda uma coisa. Perdoar, segundo Deus, é obrigatório? Segundo Sim. Deus, porque É. senão não, não é tipo assim, obrigatório não, mas se nós não perdoar, nós não tem perdão. Veja bem, exatamente. Então, se eu quero vida eterna, veja bem, eu tenho que perdoar. Mas não precisa ser a pessoa. Não morar com ela mais, né? Mas eu não preciso estar mais aqui do lado dessa pessoa que me traiu. Sustentando essa criatura. Veja, por que que eu digo isso? Gente, a primeira vez, depois do perdão, que aquela pessoa que traiu, ela atrasasse chegar em casa, você querendo ou não, tua mente ia estar trabalhando. Aonde? Aham. Com quem está? Hã? Acabou a confiança. Veja, a confiança. Os votos foram quebrados. Os votos foram quebrados. Agora, eu tenho a necessidade de perdoar? Tenho. E o que que é perdoar? Letícia falou algo ali muito interessante. Perdoar é o que mesmo, Letícia? Te Libertador. liberta, né? E te Libertação. traz. Hã? Perdoar é libertação. Isso. Você não liberta o outro, você liberta você. E eu Certo? estou precisando fazer isso. Então faça rápido, Letícia, porque a noite ela passa muito rápido. É, Faça, mas só que eu tenho que fazer isso comigo mesma. Tá difícil. então faça com você mesmo. Olha só, essa questão do perdão, eu estava lendo um artigo, e olha só, o que que esse artigo trazia? Tem pessoas que recusam liberar perdão, ok? Com isso, sofrem e se tornam amargas. Agir dessa forma seria o mesmo que tomar diariamente uma dose de veneno esperando que o outro morra. O Uhum. único prejudicado é quem não se dispõe a perdoar. Olha que coisa tremenda, não é? É. Quando você não perdoa, é como se você tomasse doses paulatinas de veneno querendo que o outro morresse. Não é? Bom, vamos lá. A gente está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Eu gostaria de contar uma história para vocês. Não é a história de José e Maria, Hum. é a história de Maria e José. É diferente. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Veja só, em uma determinada cidade, as pessoas daquela cidade, elas viviam em função de uma mina de carvão. Então, todos os homens daquela cidade, eles trabalhavam naquela mina.
E aconteceu que, em um certo dia lá, Maria e José, eles, eles tiveram aí uma indisposição um com o outro, se ofenderam, e o José, quando foi se deitar, chegou para chegou para Maria e foi dar um beijo nela de boa noite, e ela virou o rosto, ela nem respondeu. Quando foi pela manhã, ela se levantou, preparou o café, ele foi, pediu perdão a ela e ela ficou quieta. Novamente, ele foi dar um beijo no rosto dela antes de sair e ela virou o rosto, ela se esquivou. E ele foi embora, foi trabalhar. Chegou a hora de entrar lá na mina, entrou. Cerca de 2 horas depois, ela vê que as pessoas estão num corre-corre tremendo na rua. E ela vai para a rua também e quer saber o que aconteceu. Então alguém diz para ela assim: olha, houve um desabamento num dos túneis da mina e a gente não tem ideia ainda de quantos feridos e tudo mais. E as famílias, mulheres com as crianças, né, mães, correndo todo mundo ali para próximo da entrada da mina e ninguém tinha resposta de nada. Uns choravam, outros oravam, outros estavam ali desesperados. 2 horas depois, começaram a tirar os corpos das pessoas da mina. E no meio daqueles corpos, né, que estavam sendo tirados da mina, daqui a pouco, a Maria, ela reconhece José. José havia morrido naquele desabamento daquela mina. Então, veja você uma coisa. Em um brado, né, de desespero, Maria lamenta não ter perdoado José. Maria lamenta não ter recebido o último beijo e não ter dado o último beijo. Maria lamenta não ter feito a reconciliação que ele queria. Então, quanto sofrimento poderia ter sido evitado, né? Então, que peso, que sentimento de culpa a Maria levava agora consigo. Sabe, gente, é uma história. Essa história, ela não é uma história, vamos dizer assim, para encher linguiça, foi algo que aconteceu. Perto da gente, aqui há uns anos atrás, também numa mina no Chile, não sei se 31 ou 33 mineiros também ficaram presos. E o mesmo sentimento das esposas, familiares, aquelas pessoas ali tiveram. Sabe por quê? Porque essa história que eu contei para vocês, ela foi uma história real. E eu fico pensando se aquelas pessoas que estavam ali na mina do Chile, se elas tinham conhecimento dessa história. Se porventura poderia ser uma repetição. Então, a dinâmica do perdão, ela envolve isso aqui, olha. Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Não deixe para amanhã para você perdoar, liberar perdão. Não deixe para amanhã para você ser libertado. Resolva isso hoje. Você não sabe o que pode acontecer essa noite, você não sabe o que pode acontecer aí antes de você tomar essa decisão. Então resolva antes. Seja bem resolvido aí com a tua mente, com o teu coração, com Deus e com o teu próximo, com aquele que de repente eh, te ofendeu. A dinâmica do perdão, ela diz o seguinte: se eu não perdoar, eu não tenho vida eterna. Porque nos céus somente pessoas perdoadas entrarão.
E nessa oração, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo. Se eu não perdoo, eu não posso, eu não tenho, vamos dizer, moral para chegar para Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas faltas, perdoa as minhas dívidas. Ah, mas eu não consigo. Então peça a Deus. Há alguns anos atrás, aconteceu algo comigo que eu tive que pedir a alguém me ajude em oração, porque eu não consigo perdoar. Foi algo assim muito grave, né? E eu precisei pedir que alguém orasse por mim, para que eu pudesse me libertar daquele sentimento de culpa. Olha, gente, eu acredito que as pessoas que estavam presentes naquela manhã, é, elas oraram por mim. Porque hoje, anos depois, entenda uma coisa, eu não quero correr o risco de passar por aquilo novamente. Então, não sinto mágoa, não sinto, assim, rancor, mas hoje eu me policio. Para quê? Para não acontecer de novo, né? Mas eu orei a Deus, eu insisti com Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, tenha misericórdia. E Deus teve. Então eu louvo a Deus por isso. Faço o mesmo. Na dinâmica do perdão, coloque-se nas mãos de Deus. Peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria, peça a Deus poder dos altos céus. E perdoe. Deixe o restante por conta de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Alguém quer contribuir com algo mais? Não? Hum. Então que Deus esteja com cada um de vocês, que Deus nos assista nessa noite, que Deus nos guarde e proteja. Vamos orar? Ô, Claudinete, o Luiz Alberto não apareceu. Depois você vê com ele o que aconteceu. Tá, provavelmente ele não conseguiu. Você falou que ele ia entrar, eu não sei o que ele arrumou, mas aí eu falo com ele quinta-feira. Eu falei com ele que era segunda e quinta. Isso. Aí Então, mas quinta-feira. a Cristina escreveu aí que tentou com ele lá, mas eu acho que ele estava num local que estava com dados móveis, e aí Ah, ele não estava conseguindo, e ali ela finaliza que ele disse que vai ver gravado. então, ótimo. Então, maravilha. Então, maravilha. Obrigado, Cristina, aí por ter sido nosso apoio aí. Isso é importante. Vamos orar, então? Maravilhoso Deus, bondoso, eterno, misericordioso Pai. Senhor, nos apresentamos diante do teu altar nesta noite agradecidos, porque a tua palavra ela traz orientações para as nossas vidas que, se seguirmos cada uma delas, nós seremos mais felizes. E nesta noite, amado Deus, falamos sobre a dinâmica do perdão, que devemos perdoar infinitamente e que, se queremos vida eterna, devemos também perdoar aqueles que nos ofenderam. E também vimos, Senhor, que nenhuma culpabilidade. Ninguém é dono 100% da razão. Nós também temos a nossa parcela de responsabilidade em casos que venham gerar aí um mau sentimento. Então, por favor, nos tome em tuas mãos. Obre em nossos corações. Opere em nós, querido Deus, a necessidade de perdoar. E que haja em nós também a humildade ao recebermos perdão. No poder de Jesus, fica conosco nesta noite. É o que te pedimos agradecidos por tudo hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos amigos, que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, te proteja nessa noite e que quinta-feira, se Deus perdoar, se Deus permitir, nós vamos estar juntos, tá bom?